Sou fotógrafo, sou amante da música, sou gay e frequento uma igreja evangélica. Sim, esse sou eu, Giovanni Didio. Eu sou a Edwin, tenho 24 anos, sou do Mato Grosso do Sul, sou multiartista, ativista e faço parte da cena Ballroom de Campinas. Sou travesti e já fui evangélica, hoje eu não tenho religião. Meu nome é Alexandre, tenho 33 anos, sou casado, atualmente sou assistente de coordenação de curso no Senac Campinas, sou gay, assumido e sou católico. Bom, meu nome é Ramon Barreto, eu tenho 29 anos, eu moro em Campinas há 12 anos, eu sou pedagogo, analista pedagógico, trabalho em curso pré-vestibular e também sou ilustrador nas horas vagas. Eu sou um amante da arte, eu adoro tudo que foi relacionado a artes visuais, quadrinhos, quadros. Eu sou filho de pais pastores, então eu cresci dentro da igreja. Eu fui criado dentro desse âmbito, mas há uns 10 anos que eu não frequento. E eu sou bissexual. Meu nome é João Guilherme, eu tenho 33 anos. Eu sou sommelier de vinhos e estou como gerente de um restaurante. Eu sou gay e tive uma criação evangélica e hoje me considero cristão. Bom, meu nome é João Guilherme, tenho 33 anos, sou ilustrador, sou casado com o João Guilherme e eu sou cristão e sou gay. Meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos, eu sou Iaô do Ile Axel Badaki da Jó, sou professor de História e sou também um homem gay. Em minha opinião, as instituições religiosas deveriam adotar, promover um ambiente acolhedor e promover um discurso de amor e compaixão, desafiando os preconceitos e deixando aberto para que haja aí um diálogo e um entendimento mútuo. Eu acredito que hoje as instituições, de forma geral, têm exercido um papel de inclusão, mas eu acredito que em fontes mais históricas, eu sinto que ainda existe o fundamentalismo do processo de opressão. Eu acredito que não tem como a gente falar sobre inclusão se isso não é tratado diariamente, através das possibilidades das pessoas estarem e frequentarem lugares quaisquer que seja. Comunidade religiosa seria realmente para acolher, de uma maneira geral, não só os LGBTs, mas assim, mulheres, pessoas que estão em situação de risco e tudo mais. Mas acredito que isso, por conta do fundamentalismo atual do qual a gente está vivendo, por conta da situação política atual também, isso acaba não acontecendo tanto na prática. Mas é extremamente importante a pessoa se sentir acolhida, se sentir pertencente a algo, né? E então é fundamental, mas não é sempre que acontece. A princípio, eu acho que ele falou, que é o acolhimento, né? É um acolhimento que deveria acontecer, acredito que de início até aconteça, mas esse acolhimento com custos, né? Porque você entra como você está, como eles dizem, né? Mas você não vai permanecer o mesmo. Que você se torne como eles, né? Então você deixa de lado aquilo que você considera uma pessoa, né? Para se tornar o padrão de cristão que eles esperam da sociedade, né? E as instituições religiosas, elas têm um papel fundamental na inclusão e na exclusão de certos elementos sociais. E, infelizmente, as instituições religiosas hoje, elas utilizam mais para a exclusão. Mas caso entendessem a importância da inclusão, ela teria um papel fulcral na sociedade no aceitamento das pessoas LGBTQIA+, dentro da comunidade, dentro da religião, dentro da própria sociedade. Em minha opinião, os principais desafios, a qual eu vivo dentro de uma instituição religiosa, seria a segregação, por eles terem todo princípios voltados a uma ética, a uma moralidade cristã. Aí a gente não tem uma certa liberdade de participar ativamente nas atividades que são promovidas
nas instituições religiosas, por ele ter toda essa conduta, toda essa ética, a qual, dentro das regras, né, que eles promovem, eu estou indo contra isso, né, contra o que eles pregam, contra o que eles acreditam. Então, seria realmente a segregação social dentro de uma instituição religiosa. Ainda enfrento resistência, sofri preconceito, não faz muito tempo. Eu frequento a igreja e atuo na igreja desde os meus 10, 12 anos, então já tenho uma caminhada longa. E recentemente foi a primeira vez que eu recebi um ataque gratuito, mascarado de doutrina. Eles deixam bem claro que tem algo de errado com você e que você que tem que consertar isso e abdicar de algo que hoje eu enxergo como natural, que nasceu comigo, mas naquela época eu enxergava como pecado, como uma coisa que ficava... como uma coisa que me tornava impuro o tempo inteiro. Então você ficava buscando essa limpeza, essa purificação do qual não existia, porque você não conseguia deixar de ser você mesmo. Então o maior desafio é você sentir que tem algo de errado com você e você não saber como consertar isso, porque na verdade não tem nada de errado. Concordo, realmente esse é o sentimento que a gente sentia quando íamos à igreja, né? Eu me senti não pertencente àquele lugar, porque eu me senti errado, né? Então, quando eu pude tomar minhas próprias decisões, eu decidi não ir mais por achar que eu estava errado em permanecer naquele lugar, né? Porque eu não conseguia atingir as expectativas do que esperavam de mim. Então, eu simplesmente me afastei, né? Ou eu escolho seguir a religião e abrir mão de quem eu sou, no caso, continuar na igreja evangélica, seguir os preceitos dos quais eu não concordo mais, seguir um estilo de vida do qual não retrataria, não refletiria quem eu sou de verdade, a realidade, ou você abre mão da sua fé para você poder ser quem você é. Então, você estar confortável dentro de você mesmo. Então, você abdica de uma espiritualidade e para poder se sentir confortável para ser você mesmo. Obviamente que se a fé, na verdade, nem a religião, se a fé fosse uma coisa racional, eu escolheria outra religião, sabe? O espiritismo, por exemplo, ele é muito mais confortável para quem é homossexual. Ele tem uma visão mais confortável, mas não é assim que funciona. A sua fé ela não é racional, ela é emocional. Então você acredita naquilo que você acredita e não. Então a escolha é sobre ou você tem essa parte sua de espiritualização, de estar na presença de Deus, ou você se sente confortável com aquilo que você é, com a sua essência. Então, ainda há uma resistência, porém, eu tenho a sorte de ter líderes dentro dessa igreja. Os padres me acolheram, sabem da minha condição sexual, da minha orientação, e eles contribuíram para que eu não desistisse de estar onde eu estou, de atuar da forma que eu atuo. Então, ainda há essa resistência, mas aos poucos a gente vai assumindo aquilo que a gente é chamado, né? O nosso papel mesmo como dentro do catolicismo, da nossa fé, do nosso chamado. Olha, vindo da comunidade, da parte da comunidade que eu vim, muito de exclusão. Você, a partir do momento que você se aceita como um LGBTQIA+, você é excluído de atividades dentro da comunidade, você é excluído de projetos que poderiam agregar à sua vida. Então, vem esse obstáculo de exclusão e também muitas pessoas dentro da comunidade em si, podemos dizer assim, elas olham para você e algumas olham como se você tivesse se perdido no caminho, entendeu? Quando, na verdade, você só se achou e se completou, ao meu ver. Eu enfrentei muitas dificuldades. Eu acredito que por nascer dentro de uma família evangélica,
a minha voz sempre incomodou, o meu jeito sempre incomodou. Eu acho que isso também acarretaram possibilidades de eu me expressar hoje em dia e também transformaram todas essas possibilidades que eu vejo e transformo em arte hoje. Então, eu acredito que o ponto principal que me machucou e talvez machuque também algumas pessoas hoje em dia é esse fato da expressão, talvez da voz, da estética. Eu acho que essas são possibilidades que ainda não são visíveis dentro das religiões protestantes, no caso. Olha, nós enfrentamos todos os dias, na realidade. Eu estar aqui hoje com essa roupa, eu saí de casa com essa roupa. Então, a partir do momento que eu saio de casa com essa roupa, eu vou ser olhado diferente, eu vou ter olhares, vou receber olhares de aversão pela rua, eu vou talvez até receber xingamentos, né? Um exemplo claro disso é a lavagem da escadaria, que ocorre aqui no centro de Campinas durante aí o período de Páscoa, e que toda vez que nós estamos fazendo esse ato, estamos professando a nossa fé de forma amistosa, de forma amigável, tem um setor, né, conservador de outra religião, que não cabe aqui citar, que fica a todo momento nos instigando à violência, que fica a todo momento nos atacando, proferindo palavras de ódio. Dentro lá da minha comunidade religiosa, né, o Mialadô, nós temos problemas, às vezes, até com a vizinhança que reclama por conta de um barulho que é feito de dia, mas que, ao mesmo tempo, nós estamos perto de casas de show, que fica a madrugada inteira tocando sol alto e ninguém reclama. Então, a nossa maior dificuldade, na verdade, é sobreviver a isso. Nós tentamos, a todo momento, a toda hora, sobreviver a esse setor mais conservador. Então, você sofre mais dentro de outras comunidades religiosas e não dentro da sua, certo? Dentro da minha não enfrento problema nenhum, até porque as religiões de matriz africanas, elas são de tradição matriarcal, né? A nossa religião foi fundada por 3 princesas, né? A minha linhagem, que é a linhagem de Queto, a nação de Queto, e nós tivemos grandes matriarcas e também grandes baluartes do candomblé que são homossexuais. Um dos exemplos dessas pessoas é a própria Yalorixá Estela de Oxóssi, Odé Caiodé. Ela era Yalorixá do Ilê Axé Puafonjá, e ela era uma mulher lésbica, uma mulher letrada e que lutou muito pela inclusão também dos LGBTs dentro da comunidade. A religião hoje ela está um pouquinho mais aberta, eles estão aceitando um pouquinho mais, mas ainda estamos a passos curtos. Mas ainda vejo como um bom progresso. Se a gente fala de 2000 anos para uma década, eu acho que a gente evoluiu muito mais nessa última década do que nos últimos 2000 anos. Principalmente os líderes da igreja, não só a religião, mas os líderes, eles têm um papel fundamental para o fim dessa violência, não é o preconceito, é da violência verbal, da violência física. Então, eu acho que esse é o principal. No meu processo, né, de aceitação, né, quando eu comecei a me descobrir como gay, não foi um processo fácil, né, foi um processo difícil por ser uma pessoa a qual cresceu dentro de um ambiente, foi criado dentro de um ambiente a qual toda a família tem princípios religiosos, e também por participar ativamente nas atividades da igreja. O desafio maior foi abrir mão de tudo isso, né? Foi onde realmente eu comecei a me culpar por esse sentimento, por conta do que eles realmente pregam, do que eles realmente acreditam, e por eu estar indo contra aquilo, eu comecei a me culpar, e minha primeira iniciativa foi realmente me distanciar de tudo que eu fazia dentro da igreja, dentro do próprio convívio familiar também começar a me distanciar. O cristianismo, né, ele, ao mesmo tempo que é muito importante para mim, em relação à minha fé, também foi uma barreira que eu tive com a minha aceitação. Eu me aceitei com 17 para 18 anos, que eu comecei a ter experiências experiências, né, homossexuais, e muito por conta da religião. Eu venho de uma família que
não é tão rigorosa, mas tem o seu fundamentalismo religioso também. Então, eu sempre cresci com isso não pode, isso é errado, são pessoas perdidas, e até que me deu um start de pegar e falar assim, mas eu sou assim, eu nasci assim. Então, como o fato de ser isso, ou de ser este, é pecado. Eu não estou escolhendo, eu simplesmente sou. E aí eu me afastei um bom período da vida religiosa, né, de frequentar e tudo mais. Me aceitei, tive problemas dentro de casa, inclusive, por conta disso. E quase 10 anos depois que eu retomei essa minha caminhada, que é algo que eu gosto, é algo que me faz bem, então eu voltei para minha fé. Eu nunca tinha deixado de acreditar, mas eu tinha deixado de exercer a minha fé. E aí eu fui voltando aos poucos, aí de repente um convite surgiu, e aí eu fui voltando a atuar já com toda a bagagem já do preconceito nas costas, mas mesmo assim eu resolvi enfrentar por aquilo que eu acredito. A influência da minha crença nesse processo, ela teve uma força muito forte, provavelmente pelo fato que eu descobri essa parte no começo, lá em 2019, e quando a minha família soube, por um tempo eles ficaram muito tranquilos, mas depois de um tempo houve um processo de expulsão de casa e eu fui colocado para fora. Então, a minha crença foi que me manteve firme em acreditar que as coisas melhorariam. Então, eu acredito que dentro da comunidade religiosa tem muito desse viés ainda engessado, por conta que eu ouvi de algumas pessoas que isso foi culpa minha, essa expulsão foi um processo por minha parte, que eu poderia muito bem ter se enquadrado dentro da comunidade e assim levado. No processo da descoberta de aceitação, na verdade, não digo descoberta, mas de aceitação, que eu gostava de caras. Quando eu contei para minha família, foi um processo bem complicado. Por um tempo eles aceitaram e tudo mais. Lembrando, meus pais são pastor e missionário, então houve um movimento dentro da comunidade, da instituição da religião que eu frequentava. E isso acabou sendo um impacto bem negativo, onde eu fui expulso de casa, por conta da religião em si. Isso foi deixado bem claro no momento. Então, mas por conta da minha crença em si, ela não foi um motivo para desistir dessa vertente. Foi só um motivo para entender que tem mais coisas envolvidas aí, ok? No processo de descoberta, que eu também gosto de mulheres, também gosto de estar com elas, foi um processo que eu já estava fora de casa, então eu já estava com a minha vida estabilizada e tudo mais. Então eu só comuniquei a eles que teria isso. Isso gerou um outro burburinho, por conta que, mas então você pode só focar nesse lado e esquecer esse lado aqui. E no final, por conta, de novo, da instituição da religião que eles estavam, gerou um atrito grande entre eu e minha família e tudo mais por conta disso. Então, foi um período bem conturbado, assim, para esse processo de aceitação. O Deus que eles ensinavam dentro da igreja evangélica não me considerava um pecado. Então, eu mesmo tinha raiva disso tudo. E por volta dos 18 anos, quando aquilo que eu conhecia como instituição de família e o que eu enxergava como o real do mundo começou a se desfazer, eu comecei a perceber que não era do jeito que eu tinha sido ensinado em outros âmbitos da minha vida, eu comecei a me permitir ser errado, sabe? Então não foi no sentido de
eu aceitei primeiro, eu me permiti fazer, já que as outras pessoas fazem coisas erradas, eu me permiti fazer errado, e foi nesse momento que eu percebi que não tinha nada de errado, que era natural pra mim, eu sempre fui desse jeito, e aí veio a aceitação. Tinha interesse por homem, né, garotos, então nisso a religião já tinha aquele embate, né, então meio que eu me sentia em conflito comigo mesmo, com os ideais que eu tinha aprendido, né. Então, daí, chegar ao ápice, com os 18 anos, eu me retirei justamente porque não me sentia bem. Então, eu não queria, mesmo saindo, eu ainda não me permiti, entendeu? Eu saí com 18 anos, mas eu só me permiti ter um relacionamento homoafetivo mesmo, foi com ele, com 20 anos. Então, tipo, demorou, mesmo eu já sabendo o que eu era, né? Então, e ainda assim, com ele foi difícil, né? Ele passou O uma primeiro situação ano bem foi complicada. complicado. Porque mesmo com ele, assim, mesmo saindo da igreja e tentando me permitir, eu ainda tinha meus bloqueios, né? Olha, eu me entendi enquanto um ser diferente ainda criança, né? Então, desde criança eu tive esse problema de aceitação. Eu tentei de todas as formas seguir aí os parâmetros sociais, mas foi algo que eu não consegui. E a religiosidade me ajudou porque desde criança eu sempre tive uma admiração maior pelas figuras femininas. E ver uma religião, você tem uma cultura matriarcal, onde as mulheres elas são o centro de tudo, elas têm essa força de poder. E é uma comunidade que não traz todos os preconceitos que temos dentro das comunidades judaicas cristãs e dentro de um mundo ocidental, foi muito importante para mim. Então, desde criança, eu não sou da religião há muito tempo, né? Eu conheci, a primeira vez que eu pisei no terreiro foi com 16 anos. E foi um terreiro de Umbanda. Aos 21 eu conheci o meu Ilê, né? Me iniciei em 2022, estou aí ainda no meu processo enquanto novato, sou Iaô. E ter essas figuras femininas, essa liberdade, todas essas divindades que têm muitos elementos humanos, tem essa dualidade, foi muito importante para entender que eu sou um ser como qualquer outro e que eu posso não ser aceito em determinado lugar, mas que dentro da minha comunidade, com as minhas divindades, com os meus orixás, eu sou aceito e recebo o carinho e amor deles de qualquer forma. Porque o orixá não vê a sua sexualidade, ele não vê a sua cor de pele, ele não vê o seu status social. Ele vê as suas ações dentro, né, ao longo da sua vida. A mensagem que eu deixo para os líderes religiosos seriam realmente rever os discursos que são pregados na igreja, que hoje a principal mensagem é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? A princípio, na teoria, a mensagem ela é linda, ela é bela, mas na prática, quando a gente vai ver e dentro de uma instituição religiosa tem uma pessoa que se diz gay, a primeira atitude é excluir, a primeira atitude é julgar e culpar, e não simplesmente estender a mão para ajudar ou entender o que a pessoa passa. Durante o meu processo de aceitação, onde em 2009 foi quando eu saí de casa, e por eu abrir mão de tudo que eu fazia na igreja, foi a minha primeira tentativa de suicídio. Então eu acho que deveria ser aí o primeiro passo da igreja tentar acolher, visto de que, enquanto ser humanos, nós já passamos por várias coisas. Então eu acho que é realmente rever se realmente o que eles estão pregando, se eles estão vivendo a mensagem a qual eles estão disseminando na igreja. Sobre um amor, sobre o que Deus é um amor, mas na hora de vivenciar, de demonstrar o amor, isso não está sendo demonstrado dentro da instituição religiosa. A minha avó faleceu faz quase 4 meses. E esse objeto foi a única lembrança material que eu trouxe dela. Então, foi ela que me encaminhou para a vida religiosa, foi ela que me ensinou as primeiras orações, porque eu sou aquele criado com a avó, né? Os pais vão trabalhar e a gente é criado pela avó. E ela, além dos primeiros passos, foi ela que me ensinou as primeiras orações. Então, ela que me levou para a igreja, foi ela que me incentivou. Então, esse rosário tem muito significado para mim.
Olha, no momento, eu me considero uma pessoa que acredita muito em Deus. Eu acredito que ele existe, eu acredito que ele está aí, eu acredito que tem alguém governando, mas não acredito muito nas instituições religiosas em si. Quando eu digo instituições, eu digo lugares em si, que pessoas físicas em si, sabe? Lugares para se reunir. Por conta de experiências, por conta de processos que já passei dentro desses lugares, então eu acredito muito que Deus está em todo lugar, acredito nisso. Mas não acredito muito de, nossa, precisamos estar todos ali juntos para desenvolver alguma coisa. E eu acredito, eu vejo, na verdade, que hoje em dia eu tenho uma visão mais ampla das instituições. Quando você está focado em uma só, sua cabeça meio que se fecha, ela meio que você não nota o que está acontecendo ao seu redor. Então hoje eu tenho uma visão mais ampla, que mesmo eu não gostando, querendo estar dentro de uma, eu também olho como se algumas te permitissem você ser você mesmo, ser você por completo, entendeu? Mesmo eu não sentindo confortável, mas tenho colegas, tenho amigos que frequentam algumas que te permitem estar ali por completo, sem excluir nenhuma parte sua. Não é só a igreja, né? A sociedade em geral, mesmo não a igreja, te impõe um padrão, né? Eles esperam que o homem seja aquele padrão homem hétero, né? Eles não esperam, nunca vão esperar que você seja um garoto gay. Então, isso é um processo difícil na religião e um processo difícil na sociedade. Então, você se sente errado nos dois lugares, entendeu? Eu me senti errado na igreja e me sentia errado na escola, em qualquer ambiente que eu pudesse estar. Então, eu ficava me policiando o tempo todo, e isso é ruim, entendeu? De você toda hora se sentir errado e ter que ficar com uma postura, ou um tom de voz, ou uma frase, tudo você tem que ficar se policiando, porque, vão me julgar, vão não sei o quê. E infelizmente, igual eu falei anteriormente, era tão enraizado isso que até hoje, se eu não tomar cuidado, eu acabo voltando a esses padrões que esperam, entendeu? Tipo, é uma coisa que infelizmente entra na sua mente e é difícil tirar isso. Então, às vezes eu até falo, tipo, daí é aquele negócio, a gente não tem que aprender a não se importar, né? Porque se a gente se importa demais, a gente começa a se sentir mal. Então, pode falar palavrão? É tipo, tem que ligar o foda-se, né? Porque se você toda hora ficar... Se desapegar. Fala desapegar, vamos ser mais correto. Tem que se desapegar, né, daquilo que te esperam de você, né? Então, quando você desapega, você se sente melhor, você é mais natural, né? Então, quando você não vivencia uma situação, tudo se torna mais fácil, né? Uma situação ruim, né? Então, às vezes se afastar é a melhor opção, entendeu? Porque você consegue viver a sua vida, visita quando tem que ser visitado, entra em contato, liga, conversa, mas às vezes se afastar é uma melhor opção. Eu diria que antes da faculdade a Eden era muito ingênua, mas eu diria pra ela, continua, só vai, parece que tá tudo errado, mas continua, porque você vai entender qual é o caminho, qual é o seu propósito, e para o que você está aqui, porque eu acredito que a gente precisa ter uma direção e um propósito para viver, para a vida. E eu diria, vai em frente. É isso.